Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, antes mesmo de abordar a questão que me traz à tribuna, senhor presidente, eu quero manifestar os meus agradecimentos às ilustres e aos nobres colegas que comigo subscreveram para que pudesse ter curso regimental a proposta de emenda à Constituição número 31 de 2007, que dispõe sobre a adoção do sistema parlamentarista de governo. Aos eminentes defensores do presidencialismo, aos quais reitero a melhor expressão de meu apreço, pode parecer dispensável e até inoportuna esta minha iniciativa em face de duas circunstâncias. A primeira é que se encontram em tramitação na Câmara pelo menos duas propostas de igual objetivo, uma das quais há cerca de 12 anos. A PEC número 20, de 1995, do ex-deputado Eduardo Jorge, do PT de São Paulo, e a outra, de número 282, de 2004, de autoria do ex-deputado e presidente do PTB, Roberto Jefferson. A segunda circunstância é de que se trata da única matéria levada por duas vezes ao escrutínio popular. Uma em 6 de janeiro de 1963 e outra em 21 de abril de 1993. Em ambas, prevaleceu a opção presidencialista. As razões que me levam a insistir neste tema estão consubstanciadas na longa justificativa da proposta que ora submeto ao Senado, cuja extensão não me permite abordá-las integralmente no tempo de que dispõe. Vou restringir-me, portanto, a alguns dos argumentos que fundamentam minha plena convicção de se tratar do melhor sistema de governo entre as alternativas de que dispomos. Começo lembrando que, na consulta popular de janeiro de 63, os eleitores foram chamados a manifestar-se pelo restabelecimento do presidencialismo ou pela continuidade do sistema parlamentar, adotado pela Emenda Constitucional número 4 de 1961. Sua aprovação não foi mais do que uma alternativa negociada, como uma saída para a crise político-militar decorrente da renúncia do ex-presidente Jânio Quadros e a posse de seu sucessor, o vice-presidente João Goulart. Na consulta de 1993, ao contrário, o eleitorado foi chamado a manifestar sua preferência por duas alternativas: a forma de governo monárquico ou republicano e o sistema de governo, escolhendo entre o parlamentarismo e o presidencialismo. A opção pelo parlamentarismo aumentou de 16,87% para 24,65%, enquanto a preferência pelo presidencialismo caiu de 76,97% para 55,45%. Mesmo tratando-se apenas de uma tendência, parece-me que não será fora de propósito concluir que, através de uma campanha sistemática e persistente de esclarecimento da opinião pública, essa tendência se acentuará. Por isso, tenho certeza que, na medida em que diferentes partidos se somarem à opção parlamentarista, o apoio político a essa causa aumentará significativamente. Outro argumento, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é a inevitável constatação de que o Brasil até hoje não experimentou nenhuma das alternativas clássicas do sistema parlamentar de governo. Os historiadores mais renomados, os maiores especialistas e os melhores conhecedores das práticas políticas e da história constitucional do país são unânimes na conclusão de que, no Império, o parlamentarismo jamais se consumou, quer no primeiro,
reinado, quer no segundo reinado. A Constituição de 1824 não a adotou, e tanto Pedro I quanto seu filho e sucessor, Pedro II, jamais o aceitaram e, menos ainda, o praticaram. A prova definitiva é o chamado Incidente Zacarias, ocorrido em 1868, em face do pedido de exoneração do Duque de Caxias do comando das tropas aliadas na Guerra do Paraguai. A manifestação explícita de discordância da maioria da Câmara com a demissão do gabinete presidido por Zacarias de Góes e Vasconcelos, sem que nenhuma questão de desconfiança fosse suscitada, não foi a queda do gabinete que o substituiu, como ocorreria em qualquer sistema parlamentarista, mas, ao contrário, a dissolução pura e simplesmente da Câmara. Ninguém melhor do que Joaquim Nabuco, com sua larga visão, seu profundo conhecimento das praxes do Império e sua visão arguta do nosso sistema político então vigente, na monumental biografia do pai, mostrou que o pretenso parlamentarismo nunca existiu e se resumiu, na verdade, à vontade soberana e definitiva do monarca. Diz ele: antes de tudo, o reinado é do imperador. De certo, ele não governa diretamente por si mesmo. Cinge-se à Constituição e às formas do governo parlamentar. Mas, como ele só é árbitro de cada partido e de cada estadista, e como está em suas mãos o fazer e desfazer os ministérios, o poder é praticamente dele. A investidura dos gabinetes era curta, o seu título precário, enquanto agradassem ao monarca. Em tais condições, só havia um meio de governar: a conformidade com ele, opor-se a ela, aos seus planos, à sua política, era renunciar ao poder, encerra Joaquim Nabuco. Da mesma maneira, não se pode considerar parlamentarismo a solução adotada em 1961 para a posse do presidente João Goulart. Um regime em que a Câmara não pode ser dissolvida por decisão do chefe de Estado, quando o gabinete perde a confiança da maioria parlamentar, pode ser tudo, menos parlamentarismo. Creio não exagerar, afirmando que foi, na realidade, uma contrafação política com a feição externa e simbólica de um sistema parlamentar de governo. O terceiro argumento, senhor presidente, é que a escolha do sistema de governo tem que ser considerada e discutida ante dois requisitos. O primeiro é que esse debate seja conduzido no âmbito de uma ampla reforma política, de que hoje está pendente a opinião pública do país. O segundo requisito é que essa discussão se faça num período de absoluta normalidade institucional, numa fase de estabilidade política, como a que hoje estamos vivendo, após 2 reeleições seguidas de 2 presidentes da República. Se olharmos o panorama do mundo contemporâneo, vamos constatar que o presidencialismo é cada vez mais uma exceção no conjunto das nações. Nas antigas e amadurecidas democracias europeias, o sistema parlamentar é quase uma unanimidade. Não é sem razão que lá se encontram as nações mais prósperas da humanidade, capazes de conquistar algo inédito na evolução política. A União Europeia, com suas políticas públicas comuns, sua moeda única, suas instituições supranacionais e, no futuro, com uma Constituição igualmente comum. Trata-se também de um regime em expansão na Ásia, como comprova a sua consolidação em países como o Japão e a Índia. Até mesmo na China, com as suas especificidades política e ideológica, prevalece importante feição típica dos sistemas parlamentaristas, a clara divisão entre a chefia de governo e a chefia do Estado. Já o fato de o presidencialismo ser praticado majoritariamente na América Latina é explicado por um fenômeno histórico que se operou por gravidade, na medida em que, como colônias de antigas monarquias europeias, a tendência dos movimentos de independência, à exceção do Brasil,
sem esquecermos o exemplo pernambucano de 1817, da Confederação do Equador, deram-se sempre trilhando o caminho inverso, tal como ocorreu nas colônias inglesas da América do Norte. Com a fugaz exceção do México no período de dominação napoleônica, só o Brasil optou, em 1822, pela monarquia, pelas raízes históricas de todos nós conhecidas. Nobre senador Fernando Collor, Vossa Excelência permite uma breve interrupção? Pois não, senador Marco Marcial. Nobre senador Fernando Collor, estou, como acho que todo o plenário, ouvindo com muita atenção o discurso que Vossa Excelência faz esta tarde sobre sistema de governo. Devo dizer que Vossa Excelência situa muito bem a questão quando lembra que no Império, ao contrário do que muitos pensam, nós não chegamos a ter um verdadeiro presidencialismo. Aliás, Vossa Excelência fez um histórico muito competente, inclusive citando a obra Um Estadista no Império, de autoria de Joaquim Nabuco, que é uma excelente biografia sobre o conselheiro Nabuco de Araújo, que viveu bem a circunstância do Império. E Vossa Excelência também lembra com propriedade que, realmente, o imperador, nas suas mudanças ministeriais, o fazia não por um imperativo do sistema, antes por uma vontade política. De mais a mais, é bom lembrar que na Constituição de 1824, que Vossa Excelência citou, a Constituição de 25 de março de 1824, se não estou equivocado, Vossa Excelência lembrou que o sistema era um sistema que concentrava muito poder na mão do imperador. E a prova do que afirma era a existência do chamado poder moderador, que era uma ideia importada da Europa, de autoria do Benjamin Constant, não do Benjamin Constant Botelho de Magalhães, o nosso Benjamin Constant, um dos patronos do movimento republicano, mas eu me refiro ao Franco Genebrino, que fez uma obra notável sobre a existência de um quarto poder, além do executivo, legislativo e do judiciário, a existência do poder moderador. E esse poder moderador era exercido no Império pelo próprio imperador, que vale dizer que havia, de fato, uma grande concentração de poderes em torno do chefe de Estado, que era, portanto, também o chefe de governo. Realmente, a implantação da República no Brasil, com a Carta de 1891, é que nós começamos a praticar o chamado presidencialismo. E eu interrompi, Vossa Excelência, mas espero concluir agora a minha intervenção, só, portanto, com a Constituição de 1891, que nós implantamos o presidencialismo, seguindo, aliás, o modelo norte-americano, quer dizer, república federativa, bicameral, porque no Império o Senado não era eleito, era vitalício, não havia uma representação adequada das províncias, etc., e presidencialista. Então, eu diria que, com a República, nós seguimos o modelo norte-americano, que era um modelo, e é ainda um modelo de grande prestígio no mundo, na minha opinião, e que funciona também, penso, adequadamente nos Estados Unidos. Mas o que eu queria lançar a debate com Vossa Excelência era outra questão. Vossa Excelência se referiu às duas consultas populares realizadas. Uma em 1963, no período João Goulart, se eu não estou equivocado, e a outra em 1993, 21 de abril de 93, por uma imposição da Constituição de 1988. E em ambas, Vossa Excelência citou com muita propriedade que o presidencialismo ganhou por larga margem. Mas a questão que eu queria suscitar, e vou tentar fazê-lo de forma muito breve, é a seguinte: é que, na medida em que o Constituinte de 88 entendeu que a questão do sistema de governo devia ser objeto de uma deliberação popular, quer dizer, uma manifestação através de um plebiscito, que, uma vez resolvida dilucidada essa questão, essa regra passaria a ser uma regra pétrea, assim como, por exemplo, a federação. Geralmente as constituições brasileiras dizem que não se admite emenda tendente a abolir a federação e a república. Na Carta de 1988, o dispositivo foi mantido, mas se admitiu a abolição
da República, porque os parlamentaristas entendiam que, por esse caminho, poderiam cooptar os monarquistas para a sua causa parlamentarista e, consequentemente, só ficou como cláusula pétrea a federação e não a república. Mas eu entendo que, uma vez, e essa é uma matéria, talvez, para os grandes mestres na área de direito constitucional, eu entendo que, uma vez que houve plebiscito e que a sociedade brasileira, por larga maioria, entendeu manter a república, algo esperado, e também manter o sistema presidencialista, isso se converteu, a meu ver, numa cláusula pétrea. De outra forma, nós estaríamos invalidando totalmente o Instituto de Consulta Popular, o plebiscito, que ao lado do referendo, são mecanismos que, a meu ver, concorrem para aferir o sentimento da sociedade brasileira. Por isso, então, eu queria, louvando a iniciativa de Vossa Excelência para trazer esse debate... Eu pensei que Vossa Excelência ia fazer uma revisão, mostrar que tinha mudado. Eu sou presidencialista, mas acho também meu dever, antes de ser um presidencialista, acho meu dever fixar uma posição face à resposta dada pelo povo brasileiro na consulta de 21 de abril de 1994. Mas, 93. Senhor senador Marco Marcel, eu agradeço a sua parte, mas gostaria de lembrar que, na nossa Constituição, a mudança do sistema de governo não se constitui numa cláusula pétrea. Ao contrário, pela nossa lei maior, ela permite que, por intermédio de uma proposta de emenda à Constituição, nós possamos, sim, a qualquer momento, apresentar sugestões como essa. Como disse, há 12 anos tramita na Câmara uma emenda de igual teor, tem uma outra que é de 2004. Enfim, então, o Constituinte de 1998, o que ele fez e introduziu isso nas disposições transitórias, foi de adequar as correntes que pugnavam, uns pela República, outros pela monarquia e uns pelo parlamentarismo e outros pelo presidencialismo. Não podemos nos esquecer que da Comissão de Sistematização, presidida pelo ex-senador Afonso Arinos, por sinal, um empedernido presidencialista, e que logo depois que se contrapôs a Raul Pila nos idos de 49, com a emenda número 4, que o deputado Raul Pila apresentou naquela época e que não foi aprovada, Afonso Arinos logo depois se converteu ao parlamentarismo.